Boa noite! E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais uma live hoje, um pouquinho atrasada. Oi, tia Selma, tudo bem? Hoje a live é com as duas sobrinhas, hein? E aí, olha os coraçõezinhos subindo. E aí, Lili, tudo bem? Boa noite, como você tá? E a nossa live vai sair quando, hein? Como vocês estão? O som tá bom? Como que tá a imagem? Tá tudo certo? Tudo bem, colega? Como estão as coisas aí no Birigui, tia? Tudo bem? Ótimo, que bom. Trabalhando muito, né? E as coisas estão mais calmas no seu trabalho, dona Liliane? Esperar o pessoal chegar aí na sala. E aí? Fiz aqui uma cola. Tudo bem, né? Eu acho que tá bem, porque o tanto de coisa que tá aparecendo, né? Tem que estar todo mundo mais calmo. Bem, enquanto o pessoal vai chegando. Oi, Paula, boa noite, tudo bem? Kel, boa noite, querida. Bem, hoje o assunto vai ser sobre nova lei de licitações. Chamei a especialista maravilhosa, minha irmã, Raquel, e a gente vai trocar uma ideia para falar as principais mudanças, né, que teve na nova lei de licitações. E aí, Alex, tudo bem? Como você tá, querido? Entrando aqui, deixa eu já chamar a Kel pra gente começar a falar. E convidar aqui. Bom, obrigada. E aí, doutora Raquel? E aí, tudo bem? Tudo bem? Você me ouve bem? Estou ouvindo bem. Ah, Ó, tia, e ótimo. aí, madrinha, boa noite. Alex, boa noite. Que legal participar aqui. Que legal, Paula. Que bom que você está aqui. E aí, Kekel? Bem, doutora Raquel aqui. Uma coisa Não, mais séria. é a Titi. E aí? Nossa, E aí, linda? estou Vamos falar. muito honrada por estar aqui nesse espaço tão interessante, tão bacana que você está promovendo. Estou muito feliz. Ah, que bom. Boa noite, Cíntia. Em breve, sim, vai estar aqui falando sobre hipnose, tá? Sim, Combinei com ela. Ah, que bom. Então tá bom, a imagem tá boa, tá. tá bom, tudo bem? Marcinho Pereira, boa noite, Alex. E aí? Dona Linda, olha só que maravilha. Boa noite, Dona Linda. Daqui a pouco ela comenta, lindas. É, Bem, vamos lá, que o assunto é extenso, né? E não, foi muito engraçado, porque eu nem sabia que você sabia muito, sabe muito de licitação. Minha cara, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente para quem está aqui na live, quem não trabalha com cargo público, enfim, nunca ouviu falar, que até na minha caixa de perguntas, né, eu coloquei se sabia ou não, muitas sim, outras não. Então, o que que é licitação? legal. Nossa, e vai ser muito legal, eu acho, essa conversa, porque é um tema tão complexo, mas ao mesmo tempo aqui hoje
tem tanto essa minha perspectiva do Estado que compra, né, minha área de formação é administração pública, e você que participa da licitação. Então, eu acho que vai ser legal, porque a gente vai conseguir fazer essa troca interessante. E aí, é exatamente o que você falou, né? É um tema espinhoso, e para a gente começar, a gente tem que entender o que é licitação. E aí, quando a gente fala de licitação, a gente está falando de compra pública. Imagino que todo mundo que está aqui assistindo a live agora e vai assistir depois no canal do YouTube da Nessa, né? Então a gente já aproveita para fazer a propaganda para todo mundo ir lá, se inscrever e exatamente fazer todo esse esquema. Mas provavelmente quem está assistindo essa live comprou um celular e comprou por N razões, né? Então comprou porque era o mais interessante, era o mais barato, era o que deu na cabeça, por impulso foi lá, aproveitou uma promoção. Por outro lado, você pode ter ido comprar na loja de um amigo que conseguiu um desconto para você. Enfim, todo mundo compra. O Estado também compra o tempo todo. E aí você tem que pensar que o Estado compra das coisas mais variadas, desde armamentos bélicos, então para a força militar, até uma caneta ou um papel. Então imagina, existe aí um volume de coisas que são contratadas pelo Estado todos os anos muito grande, e que mobiliza um dinheiro muito grande também. Então, só para você ter uma ideia, em 2019 foram 900 bilhões de reais desse mercado. Então, é um dinheirão que está aí, e ao mesmo tempo, como é dinheiro público, diferente do nosso celular que está aqui, que a gente compra da nossa cabeça, o Estado não pode comprar da cabeça dele. Ele tem que seguir uma lei, ele tem que seguir um processo. E aí que chegamos na ideia de licitação. Então, se o Estado quer comprar o mesmo celular que a gente compra no nível individual, ele tem que seguir uma série de regras e procedimentos que chama licitação. Então, é o ato do Estado comprar, contratar um produto ou um serviço. No caso de obras, né? Se a gente está falando aqui na engenharia, o Estado também precisa contratar serviço de obra. Para quê? Para construir tudo, né? Para fazer reforma de rua, para construir escola, hospital e para fazer reparo. Então, ele vai precisar contratar esses serviços. Então, eu sempre brinco disso, assim, que licitação pode parecer um tema chato ou complicado, mas, na verdade, todo mundo deveria saber, minimamente. Tanto Sim. Quem compra, né? Então, quem trabalha no setor público vai falar de licitação em algum momento, vai ter que entender sobre isso. Quem potencialmente pode vender um serviço ou um produto para o Estado, ou seja, quem está na engenharia que pode participar de licitação, ou ou que tem alguma empresa que pode prestar um serviço, é interessante entender. E o cidadão comum, porque, na verdade, se a gente está falando de 900 bilhões, é muito dinheiro. Então, a gente precisa estar atento e fiscalizar para onde vai esse dinheiro, né? Como que isso vai sendo feito no dia a dia. Então, é um tema que todo mundo deveria saber pelo menos um pouquinho. Um pouquinho, saber que existe, né? Saber que Pelo menos. existe, exatamente. Porque a gente, indo por esse olhar mesmo da compra, é isso, né? Às vezes a gente se confunde um pouco sobre essa parte pública, achando que, por exemplo, licitação. Bem, eu da engenharia. Quando eu penso em licitação, eu penso em obra. Mas até, sei lá, para comprar papel higiênico, tem a licitação, né? Com certeza. Tem muitas coisas. Por exemplo, serviço de limpeza, serviço de reparo, contratação de equipe para apoiar determinados eventos. Essa semana tem uma discussão que está bastante quente, que é o leilão do 5G. Então, isso é uma licitação. Então, o Estado vai lá e faz todo um evento, faz o leilão e vai dividir uma coisa completamente gigantesca no Brasil, que vai ter um grande volume orçamentário. E também, para você ter uma ideia, é a mesma legislação. Então, a lei de licitação e contratos
serve tanto para a gente adquirir uma caneta, quanto para fazer essas grandes contratações. É claro que muda muito o critério. Então, qual que é a modalidade, qual que é o princípio, tudo isso vai mudar. Mas só para entender que o Estado ele precisa seguir uma regra geral para fazer essas contratações. Não pode ser algo aleatório, né? Tem toda uma lógica por trás. Ah, entendi. Eu achei que isso aí é ativismo total, mas eu achava que, por exemplo, tá, a gente está falando da lei de licitação como um todo, mas eu achava que era específica para alguns segmentos, sabe? Mas não, a lei ela é a mesma para tudo, então. Então, assim, eu acho que até vale a pena fazer um parênteses, então, assim, de como que foi essa construção da lei. Então, como que foi essa evolução. Por quê? É sempre importante dizer que a lei, ela reflete um contexto, né? Então, a primeira lei que a gente mais conhece de licitação era a Lei 8666/93. E esse 666 sempre foi um motivo de piada barra dizendo, olha, sabia, porque realmente não é fácil, né, essa lei. E ela é criada em 93 num contexto de muita denúncia de corrupção, muito problema com essa questão da administração pública. Então, o que eles falam? Vamos responder isso, essas crises, com uma lei parruda, uma lei que vai dizer todos os procedimentos gerais, etc. Mas qual que foi o resultado disso? Muita rigidez. Então, um foco muito grande em procedimento, no detalhe, que acaba você gastando um tempo enorme da administração para uma economia de 10 centavos. Então, essa lei geralzona de 93, ela foi se adaptando ao longo do tempo, porque conforme ela foi sendo aplicada, começaram a falar, peraí, tem problema. Para a gente contratar determinado serviço, complicado. Então, você vivenciou isso, né? Tanto é que quando teve as obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas, quando o Brasil é eleito, né, para conseguir sediar esses eventos internacionais, começou um burburinho. Falou, bom, mas será que vai dar conta, gente? Alguém contou para eles que eles têm a Lei 8666? Não vai dar certo, porque até contratar, fazer, vai demorar muito. E aí, o que eles fizeram? Eles criaram o regime de diferenciação de contratação, que é o RDC. E que muito desses avanços foram incorporados aí nessa lei que a gente vai conversar. Mas só para dar uma noção de que essa lei geral tentou disciplinar tudo, mas conforme a aplicação foi acontecendo, tiveram que criar novas leis. Então, teve a lei do pregão, teve a lei, o RDC, também teve lei para empresas mistas, enfim, porque a lei 8666 não deu conta sozinha. Então, a ideia dessa nova lei é justamente incorporar essas inovações que foram realizadas ao longo dos anos. Certo. E aí, já entrando um pouco na nova lei de licitações, o que mudou nela, basicamente, assim? Tá, assim, são muitas questões. Oi, desculpa. Com relação à passada, 8666. Isso, assim, na verdade, essa lei foi publicada, então, em 1 de abril desse ano, de 2021, e vem muito dessa discussão que eu estava comentando. Então, bom, 8666 é muito rígida, muito burocrática, é muito complexo de fazer, de avançar em termos de eficiência, então tá muito difícil. Então, eles criam essa lei. Então, essa lei ela tem um grande objetivo de dar maior eficiência, ou seja, diminuir os recursos para fazer mais rápido, dar mais celeridade, e, ao mesmo tempo, trazer mais transparência. Porque uma das coisas também que sempre falaram bom, é muito difícil acessar, você tem que ir, geralmente, você pode falar melhor como era antes, então, geralmente você tem que ir na comissão de licitação, levar uns documentos, XPTO, e aí eles meio que já definiam antes, ou tiravam do certame várias pessoas, né, diante do processo. Então, o primeiro ponto a destacar
dessa lei é essa questão da transparência. Então, tem de todos os artigos, quando você lê, tem muito essa questão de divulgação em site, a criação de um portal nacional das compras públicas. Então, todos os pontos e processos da licitação devem estar ali nesse site oficial. Então, esse é um primeiro ponto para a gente falar que é uma mudança. Eu não sei se você já tem percebido isso na sua área, mas é algo que essa coisa da transição para o eletrônico vai ficar cada vez mais presente. Mas então, como chama? É o Portal Nacional, né? Isso. Então, lá vai ficar todas as informações de todas as licitações. De todos os municípios. Então, na verdade, assim, não é que os estados, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem a Bolsa Eletrônica de Compras, que é a BEC, o portal estadual. Vai continuar sendo assim. Os estados não vão precisar migrar os seus sistemas para o federal, mas no federal vai ter lá um espelho. Então, se você quiser caçar no município do Barro, lá, quem comprou fez compra pública no Barro, compraram carteira ou não, aí vai lá e vai conseguir ver o estado, o status da licitação. Então, tá no início, o edital foi publicado. Então, vai revolucionar, assim, porque essa questão, principalmente de recursos menores e tal, isso ficava muito dentro das prefeituras, das secretarias, e agora vai estar com ampla divulgação. Então, se avança muito nessa perspectiva da transparência. Que legal. E aí, mas nesse site vai ter. Ele já está em andamento? Como que é, assim? Na verdade, assim, a lei ela já diz que vai precisar ter esse portal, ela já diz que não é o Comprasnet, que é o grande site atual, não se confunde, mas ainda está em processos né? Então, precisa aí consolidar, mas se você entrar no PNCP no Google, você já consegue entrar. E aí, o que é mais interessante aí é que lá vão ter reunidas minutas. Minuta é assim, é um modelo, né? Então, modelo de licitação, modelo de termo de referência, modelo de tudo que for imaginável, assim, até inclusive para a empresa. Então, se você é empresa e você quer fornecer para o governo, vai estar lá também. Todo tipo de certidão, documento que você precisa submeter. Então, parece, ao menos em tese, parece que vai ser uma boa novidade que a gente vai ter. Ah, que legal. Deixa eu só fazer aqui uma pergunta que a Selma fez aqui. Cada estado tem suas regras ou é igual para todos no geral? Na verdade, assim, a gente sempre tem que pensar naquela pirâmide de lei, né? Então, a Constituição Federal é a do topo. Lei federal sempre vai ser a maior. Então, todas as compras, elas obedecem à legislação federal. Sempre. A partir daí, os estados podem colocar especificidades, algumas coisas mais peculiares, mas é muito pouco, assim. Para essa conversa aqui, o que cabe entender é que todo mundo tem que seguir a lei federal. Então, se a lei federal diz, é obrigatório. E aí você segue a lei federal. Ah, legal. E aí, a Vivian, hello, queridos. Hello. Hello de Amsterdã, né? E eu em Medicina. Osasco. Cada um tem o que merece. Aqui. Como que a gente consegue acompanhar a ver. Ai, meu Deus, tô lendo que nem o Chaves, tá? Foi mal. Como que a gente consegue acompanhar e ver as licitações que estão em andamento? Maravilha. Então, você consegue ver nesse portal nacional que foi criado e ali eles têm que colocar a atualização de como que tá a licitação, se ela está em execução, se ela está no início, se ela está na fase de adjudicação, que chama, né? Que é quando os vencedores estão contemplados. E aí, de novo, voltando para o meu primeiro ponto, o que é importante da gente acompanhar é porque qualquer pessoa, cidadão, pode, inclusive, impugnar uma licitação.
Então, se por acaso você lá identificou que a licitação de alguma maneira não foi realizada de uma maneira que seguiu os princípios, né, da administração pública corretos, você pode impugnar. E tem vários casos aí que as licitações foram impugnadas. Então, tendo aí no site, é mais um passo para ter mais a transparência ativa, né? Que você consegue ter acesso a esses dados. Então, é um ponto muito positivo. Você quer que eu passe para um próximo ponto de mudança? Claro, pode passar. É porque é muita coisa, assim, né? Então, você falou que tem 1 hora, né? Então, Não, vamos passar um pouquinho, não tem problema. E assim, legal, assim, é muito interessante. a conversa falar mais que o homem da cobra, né? Como diz. Então, e agora a Vivian só fazendo inveja para nós, está na Bélgica. Tome uma cerveja trapita por mim, querida. Um chocolatinho. Nossa, Então, maravilhosa. vamos ao ponto, que eu acho que hoje a live vira um podcast, né? Tipo, flow podcast 3 horas. Muita coisa. Mas é que eu acho que É é muita coisa, né? importante, como você também vai deixar gravado, às vezes as pessoas estão. Tudo isso é muito novo, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer essa atualização, né, da lei, porque eu estudo isso, eu estudava mais isso no mestrado. E aí, quando eu retomei, eu falei, caramba, mudou muita coisa. E ainda não tem tanta discussão, né, sobre esse tema. Então, acho legal trazer. Aí, uma outra coisa que é mais específica, mas eu acho que vale a pena colocar, é que dentro da licitação você tinha antes modalidades, né? Como eu falei, então você tinha concurso, leilão, carta convite, concorrência, tomada de preço. Eu acho que eram as 5. Se eu esqueci uma, dá para ver lá, gente. Busca lá no Google, Lei 8666. Mas o que é importante dizer que convite era abaixo de 80 mil reais. E aí era aquilo, né? Você não tinha tantos elementos para garantir que fosse feito de uma maneira mais transparente. E aí, nessa nova lei, caiu convite e caiu tomada de preço. Essas duas modalidades caíram. Ao passo que a nova lei trouxe a ideia de diálogo competitivo. Você já ouviu falar? Deve ter visto nessas normas aí. Mas qual que é a ideia do diálogo competitivo? Eu achei interessante. Que é, por exemplo, o Estado ele vai contratar uma tecnologia muito inovadora, sei lá. Pensa assim, o metaverso aí, sei lá, uma coisa. Vamos criar polos para desenvolver o metaverso. Putz, não tem aqui ainda, né? Tá uma coisa muito nova. Então, antes de eu abrir uma licitação lá para todo mundo, gente, me apresenta aí uma proposta de metaverso, o Estado vai marcar diálogos públicos com as empresas que poderiam ser desenvolvedoras dessa tecnologia antes de iniciar a licitação. Então, ela falou, olha, a gente está com essa demanda que a gente quer criar o metaverso aqui no Osasco. E aí, com quem a gente vai falar? No Vale do Silício, né? Então, a gente vai falar com os... Vale, Exato, exato. Aí a gente vai contratar as empresas interessadas e aí já vai mostrando, né, quais são as condições e as próprias empresas vão apresentar propostas para o Estado. Falar, olha, a gente poderia fazer isso e para isso demandaria tais recursos, etc, etc. Tudo isso de uma maneira pública, transparente. Feito isso, aí sim o Estado realiza por isso que é diálogo e o competitivo, porque daí depois eles fizerem toda essa discussão, eles competem pelo preço. Então, a proposta mais vantajosa depois de conversar com todas esses especialistas é tal. Então é interessante, porque aí também você não amarra tanto e você consegue contratar serviços diferentes, serviços que sejam estratégicos e que não tenha fornecedor e que seja um serviço exclusivo. Então, essa é uma novidade também.
Ainda mais com a evolução de tudo, de tecnologia e tal, tem muitas coisas que nem tem ainda, né? Sim, sim, exato. Então, essa lei, que é a 14133, né? Eu não falei o nome dela, mas essa é a nova lei, 14133 de 2021, mas está por aí sendo conhecida como a nova lei de licitações. Ela está muito preocupada com isso, assim, de avançar em transparência e avançar em eficiência. E muito das coisas que foram aprendidas com o RDC, né, com o regime diferenciado de contratações lá da Copa do Mundo, foram incorporadas nessa lei. Como, por exemplo, a questão da inversão das fases. Porque antes, daí, para você ver que cada coisa que eu estou falando aqui seria 3 horas para falar, mas a gente vai tentando, vai jogando. A questão da fase das licitações é o seguinte: antigamente, você tinha primeiro a publicação do edital. Os interessados, as pessoas que iam mandar as propostas, elas primeiro passavam por um processo de habilitação. Então, habilitação técnica, jurídica, tinha que passar por, sabe, por todos aqueles, assim, mínimos detalhes de cada empresa. E aí, só quem passasse por isso poderia passar para a segunda fase, que aí é a análise da proposta. No RDC já não era assim. Então, você primeiro apresentava a proposta, via lá se tecnicamente batia, se você tinha os recursos, beleza, vem. Vamos agora, depois que você ganhou a proposta mais vantajosa, aí sim a gente vai ver se você é habilitado. E agora essa inovação veio para essa nova lei. Então, também é uma alteração comparada com a antiga. Sim, legal, legal, legal mesmo. E aí, qual mais diferenças você pode apontar dessa lei? Que eu sei que tem várias, né? Tem várias, eu tenho aqui até uma colinha para me ajudar, porque tem muita Eu coisa. também, eu escrevi aqui, eu tô lendo. Não, E a Jesus, lembrar de tudo, muita coisa. é muita coisa. Mas assim, outra coisa que eu acho que é importante falar, e aí tem muito a ver com o tema da engenharia e tudo mais, é a questão da exigência de BIM, que quando eu comecei a ler isso, eu não fazia ideia. Aprendi com a sua live com o Fábio e com a sua outra colega, que já é uma previsão. Então, quando você faz obras, você precisa observar o BIM. Então, acho que até você pode retomar agora, falar um pouquinho assim. Uhum. Não, é que é fazer essa interligação do processo inteiro, né? Desde da fase do projeto, passando pelo orçamento e execução, né? Que hoje ainda é uma coisa, digamos, que é bem futuro, né? Mas falando da parte de falando da parte de obra pública, que já evoluiu muito. Então, se você pega antes um processo, sei lá, de 5 anos atrás, não muito tempo atrás, era o rascunho à mão e o papel de pão. Hoje já não é mais assim. Você mandar para frente um processo tem que estar bem mais estruturado, mas com BIM, aí já é mais ainda, né? Mais detalhe, mais coisa para fazer, mais informação, é tempo. É um desafio, né? Sim. E assim, eu acho que eu não falei isso e é muito importante ressaltar. Então, essa nova lei que foi publicada em abril de 2021, ela tem um período de transição, porque como ela traz muita mudança, ela já definiu que a gente vai ter um período de transição de 2 anos. Então, até abril de 2023, a gente vai poder optar ou por usar o regimento antigo, que seja a Lei 8666, ou o regimento novo, que é a 14133. E aí o que vai depender? Vai depender do edital. Se o edital definir, olha, a gente está usando o Estatuto 8666, você vai seguir toda a lógica da 8666 até o final. Depois, ou o Estatuto Novo. Passado esse período, né, depois de 2023, vai ser obrigatório. Então, todo mundo vai ter que usar
essa nova lei. Porque é isso, né? Existe aí um período para as pessoas entenderem, aprenderem, usarem essas novas características. E aí, assim, por exemplo, o BIM. E uma outra questão que aparece muito sobre obras, que eu ia comentar, é a questão da exigência do compliance, né? Que é um Porque programa é isso que eu ia de, contar também. que é um programa de integridade. Você pode até falar melhor, porque, enfim, é uma área, eu acho que é mais empresarial, né? Que é Sim. a exigência de quando você tiver contratos de grande orçamento, né? Na lei eles falam grande vulto, que tem muito dinheiro. Você já vai ter que colocar no contrato esse programa de compliance. Então, a empresa ela tem que já inserir esse programa de integridade nela, quando ela for fazer uma determinada obra ou serviço. Entendi. O compliance, assim, eu também eu não entendo muito, assim, até eu tenho um amigo, Roberto, que ele entende muito, eu chamei ele para fazer live desse assunto, porque eu acho que é muito bacana, enfim, ele sabe muito dessa parte. Mas eu entendo também que é algo que vem aí para acrescentar nessa clareza de todas as informações, né, na integridade de tudo, enfim, tudo que está voltado aí para essa nova lei, né? Que tudo muito bem amarrado, não dando muita margem para erros e nada, né? Sim, Mas, pode mas falar. você, mas você acha, por exemplo, isso eu estou trocando até ideia hoje, estava lá na prefeitura e tal. Se o funcionalismo público eles estão preparados para isso, para essa mudança da nova lei? É a pergunta de sempre, né? Eu acho que vai ter servidor que ainda está tentando se entender com a antiga lei, né? Uhum. Então, é um processo que demanda tempo, demanda entender como funciona cada município. Então, você pensa, né? 5.600 e tralalá municípios, cada um com uma estrutura muito diferente. Então, você vai ter município que a compra é centralizada num lugar, outro que é descentralizado, ou seja, cada secretaria cuida das suas compras e contratações. Vai depender muito, né, da capacidade institucional de cada lugar. Então, o que eles sempre fazem é programas de capacitação. A Procuradoria Geral faz isso. Aqui em São Paulo, eles já estão fazendo manual, fazendo curso, porque são eles que garantem, né, que essa lei seja aplicada. Mas, assim, na minha experiência pessoal, assim, de trabalhar também, né, na prefeitura, o que eles fazem grandes capacitações. E as pessoas que trabalham com isso no dia a dia, elas vão incorporando. Porque tem muita coisa também que já ocorre, por exemplo, em São Paulo. A questão da ata de registro de preço, sistema de registro de preço. Agora vai ser um procedimento federal, mas em alguns estados você já tinha. Então, por isso que tem até uma crítica, assim, muita gente fala, não, essa lei nova, 14133, não é tudo isso também, sabe? Não é, ai, nossa, revolucionária, mudou a lógica. Não. Falar, vai ter gente que vai falar, não, isso é um grande Frankenstein que começaram a incorporar coisa aí que estavam discutindo, mas que também não muda muito a lógica de fazer grandes revoluções das compras. Mas eu acho que ela acaba sendo uma atualização, né? Não tem, assim, uma nota, mudou tudo, mas ela atualiza assim como é o trabalho normal mesmo, né? Tipo, se você pegar o trabalho do escritório X, né? Vamos falar da engenharia, de 20 anos atrás, faz um tempo, para o trabalho de hoje, não mudou radicalmente, mas evoluiu, né? Então, antes você desenhava na mão, hoje você desenha no AutoCAD. Sei lá, antes você fazia uma planilha X, hoje você faz ela evoluída. Então, acredito assim, fazendo uma analogia com a lei, né, acaba sendo isso, né?
Agora é que, claro, tem alguns pontos, principalmente nessa parte de obra pública, que é pregão, essa parte das justificativas mesmo e tal, os órgãos controladores e tudo mais, é inegável que atualmente é muito mais pesado do que era antes. Isso é fato. E eu acho que a tendência é isso, aprofundar mais, né? Sim, inclusive dentro dessas inovações da lei é ser mais explícito ainda sobre os crimes de licitação. Então tem código penal, então eles também colocaram mais peso nisso, assim, na questão da sanção, de ter tipos de respostas para inibir má práticas, né? Práticas mal feitas. Então esse é um dos objetivos também da lei, né? De ficar no pé. Mas essa é uma discussão bastante complicada, né? Porque você tem uma maior rigidez e maior controle, mas ao mesmo tempo acaba que você pode não deixar de incentivar setores estratégicos. Por exemplo, eu estou muito preocupada com a ideia de compras sustentáveis ou de incentivar determinados segmentos da sociedade. E isso é um grande problema na cabeça do gestor, porque ele fica morrendo de medo, porque ele acha que está fazendo alguma coisa errada. E não, na verdade, no longo prazo, ele está fazendo um bem enorme para a administração. Ele está conseguindo usar os recursos de uma maneira extremamente estratégica, mas ele está muito pesado nessa. Ai, meu Deus, o Tribunal de Contas. Ai, meu Deus, ele vai me pegar. Sempre tem uma síndrome e um medo muito grande. Tanto é verdade que quando a gente quer fazer mudanças, por exemplo, incorporar questões de sustentabilidade nas compras, o melhor caminho é conversar com o órgão de controle. Então, a gente primeiro convence o povo do tribunal, fala, viu, olha, isso aqui é constitucional, tá cheio dos seus amigos advogados aqui dizendo que tá tudo certo, relaxa, vai na fé. E aí depois os próprios órgãos, quando conhecem, entendem a importância, eles também participam de capacitação para gestor para reafirmar a importância. Então, o que você falou de controle é muito real, porque vai ficando, vai sufocando todo mundo, né? Vai precisando todo mundo seguir Sim, os mas procedimentos. e o papel do Tribunal de Contas dentro dessa nova lei? A atuação deles, assim, continua do mesmo jeito? Continua a fiscalização, auditoria. Eu acredito que essa disponibilização de dados informatizados, centralizados, eu acho que ainda vai. O que vai acontecer é uma maior cooperação, né, dos tribunais de contas estaduais, municipais e também o da União, mas continua o mesmo. Assim, a lei em si não traz novas responsabilidades para os órgãos de controle, mas os órgãos de controle estão aí. Inclusive, é um bom lugar para quem quiser se atualizar, porque eles já estão produzindo também materiais para entender a nova lei, né? Porque tá todo mundo nisso, assim. Agora, gente, vamos entender, porque é tudo novo. O que mudou? Ninguém sabe nada. Bora lá, né? Entendi. Ah, então até no Tribunal de Contas eles têm material referente à nova lei? Tem. Alguns tribunais estaduais, aí tem que buscar mesmo, né? Especificamente. Mas, por exemplo, o Estado fez um apanhado, um material bem legal da Procuradoria-Geral do Estado de São Ah, que legal. Paulo. E então já fica aí a dica para quem quiser se aprofundar, porque ali tá tudo, né? Porque uma das coisas da licitação, para quem quer participar ou para quem quer aprender, a lei é praticamente a pedra fundamental ali, entendeu? Então você tem que ler e seguir cada item, não adianta muito você falar, vi por cima. Não, se você quiser entrar numa licitação, você vai ter que preencher todos os requisitos, pegar apresentar toda a documentação, seguir todos os critérios. E aí é legal porque esses materiais deixam um pouquinho mais palatável do que a lei em si, né? Sim, e até para mesmo a execução da obra, né?
toda a documentação, que sempre teve também, mas hoje você tem que comprovar tudo. Sempre teve, mas agora muito mais. Então, é nota fiscal, sei lá, um laudo, ou qualquer outra coisa. Tem que comprovar, não tem jeito. E hoje é muito mais fácil, tudo eletrônico, tudo você. Não, eu lembro antigamente, eu fico contando essa história de engenharia, até eu fico me achando muito velha. Mas antigamente, quando eu ia levar o caminhão de entulho embora, lá no Botafora, dava o ticket, né? Falando, recebi e tal. Hoje é tudo pela CTR, tudo eletrônico. Você digita lá, qualquer informação já vem tudo da obra. Então, evoluiu muito mesmo, né? Exatamente. E tudo, né? Deixa eu só ver. E aí, pessoal, vocês estão gostando da live? Apesar de ser bem, né, técnico, assim, mas é isso. Bem, a Leite, Marinha, nossa, Cíntia, é isso mesmo. Falar direto com os órgãos é mais difícil. Ótima explicação, tem que ir tirando dúvida ali com o pessoal, né? Família e amigos, seus, né? Vou tomar um que vocês querem. A Vivian falando do compliance, como se fosse uma ouvidoria para funcionários denunciar práticas inadequadas. O compliance, né? Também acho que parte do compliance isso, né? Em teoria, é uma área que trata do bem-estar de funcionário também. Caraca, manja muito, Luan. Ô, Luan, tenho que. Você também é outro convidado da live, já aceitou, agora a gente só marcar a data. O A Marcinho Luan tem está muito a tirando. dizer, hein? O Luan precisa aparecer aqui. Exato. Assunto muito interessante, que bom que eles estão gostando. Muito bom esse tema hoje. Legal, bom. Ai, peraí. Agora eu já quase tiro, pessoal. Então, e aí, basicamente, eu acho que mais mudou que você pode pontuar aí da nova lei? Eu acho que uma coisa que a gente não falou é a questão não sustentável, mas também de inserção de critérios ambientais. Tanto de Uhum. licenciamento ambiental, então, principalmente na parte de obras, isso tudo está muito mais explícito. Então, a necessidade da empresa se comprometer em cumprir toda a legislação ambiental, por exemplo. Isso não tinha na legislação anterior e nessa lei ela está explícita. Então, esse atendimento com a questão ambiental aparece bastante na lei. E, Uhum. enfim, também, né, sinaliza essa tendência, né, como a gente está falando, tanto de tecnologia, inovação, transparência, mas também com atenção ao desenvolvimento sustentável, né, o que vai garantir os recursos para a geração futura, né? Então tem muito essa ideia na lei de garantir que isso seja uma pauta importante. Entendi. Não e eu acho que é isso, assim. Eu lembro que quando eu vi falar da nova lei, eu fiquei confusa, mas a primeira coisa que me veio na mente foi BIM. Eu acho que sempre a gente de obra está ligando muito a lei de licitação a isso, a implementação do BIM. Mas não é só isso, né? É Não. muito, né? É muito além. Mas como Mas que eu acho você está vendo isso na engenharia? As pessoas estão correndo atrás? Ou teu... mais ou menos. Eu ainda vejo muito assim como uma coisa um pouco distante em alguns aspectos, né? Acho que na parte dessa parte documental, então tudo de Tribunal de Contas, de você ter que estar comprovando e tal, isso mudou radicalmente. Mas a parte mais dessa evolução, ainda o BIM, né? Assim,
eu acho que ainda não, sabe? É uma coisa um pouco distante ainda. Mas sabe aquele distante que você, tipo, tá ali, tá logo ali. Já já ele chega, né? Mas eu acho que mais por quê? Porque ainda os órgãos, no geral, que a gente trabalha, não começaram a exigir. Porque também na hora que eles começarem a exigir, vai ter que fazer. Então, e é por isso que eu estava te perguntando o que você achava sobre a questão, né, da administração pública, né? Que eu sou do lado do cliente, né? Mas e do lado da administração pública? Se as prefeituras, principalmente, elas têm vão ter essa estrutura, tanto de computador mesmo, quanto de pessoas treinadas, né? Porque quando você pensa assim, é meio tenso. Tudo bem que em São Paulo, sei lá, em 2018, não, 17, 16, por aí. Os processos ainda eles eram tudo no papel. Entra o SEI. Aí hoje tudo já é no processo SEI. E eu lembro que no começo era terrível, porque o pessoal não sabia nem escanear uma folha. Então a gente ia lá com as pilhas de documento e, me ajuda aí a escanear. Então hoje já é uma coisa superada. Então, eu penso que o BIM também, e tudo isso, vai ser tipo isso, né? Vai ter Não, todo um processo ali conturbado e depois vai. Não sei, não, eu é que você acho. falou do SEI, eu lembrei que eu também estava na prefeitura quando começou a implantar. E eu dentro, eu pensei, isso nunca vai ser implementado. Vai demorar muito. Porque é isso, né? As pessoas, assim, nossa, tava uma dificuldade. Tinha uma pessoa que tinha um acesso, sabe, assim, para a secretaria inteira. Eu falei, imagina, nunca vai dar certo. E aí eu acho que você que vai me atualizando e você vê que as coisas vão andando. Então, eu acho que aos trancos e barrancos, a administração começa a incorporar essas coisas. E aí eu acho que a ideia desse portal nacional também é um pouco servir de referência, de farol para os municípios, principalmente município pequeno, que pode olhar esse site e conseguir se referenciar e até colocar suas compras lá. Então, essa é a esperança, né? Que a gente consiga avançar em termos de gestão mesmo, né? Sim, sim. Porque como a gente falou no começo, né? Eu acho que isso falando do mundo inteiro, a gente está vivendo uma era de transição, né? De tecnologia. Então, as coisas estão mudando muito rápido. Então, você fala de anos 80, muito antigo, 90. Mas quando você fala de 2010 a 2021, foi uma evolução absurda, Sim. absurda, né? E daqui para frente é carro voador, carro autônomo, enfim, Smart City, por aí vai, né? Os Jetsons. Então, eu acho que não tem como pensar numa lei lá de trás, vivendo nesse mundo evoluído, né? Então, acho que meio que acaba também vindo junto, né? Eu lembro que aí, em 2014 eu fiz um curso que era de certificação de sustentabilidade, de alguns selos de sustentabilidade. E naquela época, tem o LEED, que agora eu esqueci como que é o nome dele, mas é o nome em inglês. Mas que lá nos Estados Unidos, naquela época, eles só faziam licitação com empresas que emitissem o LEED, que é tipo uma, esqueci, o ISO, né, aquele de qualidade. Então, assim, eu imagino que daqui a um tempo vai ser assim aqui também. Já vai ser uma coisa mais evoluída ainda. Então, você vai fazer a obra, então você vai ter um selo, que esse selo é específico de sustentabilidade, né? Então, eu acredito que aqui também vai chegar no ponto assim. E eu acho que para chegar nesse ponto,
tem que ter o start, né? E o start seria aí com essa nova lei dando um empurrão, falando, vai aí, criaturas, arruma as coisas aí. Não, e para mim eu acho que é isso. Por isso que eu gosto tanto, embora seja esse tema cascudo, mas eu acho tão importante, tão estratégico, porque é exatamente isso. Olha a mudança que você pode fazer na sociedade se você pede as coisas certas. Por exemplo, se o Estado tem esse poder econômico aí de induzir pelo seu poder de compra empresas mais sustentáveis, mais inovadoras, práticas que estejam que respeitem o meio ambiente, o desenvolvimento social, ambiental. Que maravilha, né? Então, que o Estado faça essa liderança, lidere esse processo. E que Exato. é isso, se os empresários não queiram inovar por si mesmos, só por ímpeto, que sejam, então, para conseguir participar das licitações. Pelo menos já vai ser uma coisa positiva, né, para todo mundo. Então. Não, com certeza, porque assim, empresário no geral, a gente vai, tem muito custo e por aí vai, mas tá, você vai ter uma empresa para quê? Geralmente, para ter lucro. Sim. São poucas as empresas que elas vão ter esse olhar sustentável mesmo, né? Eu tenho uma empresa para mudar o mundo, uma missão maravilhosa, tal. Até aí tudo bem, né? Ok. Mas então, no geral, tem que ter esse empurrão do Estado mesmo, porque senão ninguém vai só por consciência falar, vou ser uma empresa sustentável, vou ser uma empresa melhor, porque eu tenho essa consciência. Não, né? Eu não Nada, né? acredito nisso, não sei. Pode ser, né? Pode ser que tenha, mas eu acho muito difícil. E até uma outra coisa que eu lembrei agora da nova lei, por exemplo, que ela determina que empresa tenha lá uma respeite as legislações trabalhistas, então está muito mais explícito, né, contra trabalho, contratação de mão de obra escrava, né, exploração do trabalho, a questão de utilizar regras para contratação de menor aprendiz ou de recuperados do sistema previdenciário, né, que eu acho que também tem essa questão do sistema prisional, das pessoas que saem, enfim. Então, tudo isso já está É verdade. na nova legislação. Lembrei que a Erika, que trabalha comigo, que ela seria muito bom também fazendo live de licitação, mas ela não quer fazer, ela se recusa a fazer live comigo. E ela estava falando disso também, de contratação de ex-detentos e De tal. Aí eu egressos falei, do sistema prisional. Exatamente. Então, fiquei com medo. Ela falou, tem não, mas mais. não. Não, enfim, tem que estar dentro da legislação. Então, também agora é uma coisa que foi colocada na nova lei. Uhum. Ó, a Paula está falando aqui, sustentabilidade, meio E ambiente, hoje eu não estou vendo as perguntas. Onde que está vindo? está embaixo. Não, você não vê? Não, parou na Vivian. Cerveja Delírio. Quero. Pode. Não que não seja ruim, né? Seja ótimo, mas eu só Eu vejo. tô indo. Ó, ela falou aqui, o Jetson já viu. Nossa, vislumbrava. Estou conseguindo falar vislumbrava. O futuro, sim, eles eram maravilhosos. Aí a Paula está falando que tô lendo errado. Na Europa, se compra madeira de empresas que não façam desmatamento. Ah, tá. Porque lá na Europa só se compra madeira de quem não fez desmatamento. Muito bacana, né? Não, e aqui em São Paulo, eu também trabalhei com isso, né, Nessa? Que era uma pesquisa da GV que era justamente para falar com as pessoas, conscientizar que muito das compras públicas realizadas no Brasil eram feitas, adivinha, com madeira ilegal, olha que beleza. E aí Eu era por falava, conta do desmatamento. Então, a partir, né, dessa reflexão, falando, bom, então quer dizer que o próprio Estado está contribuindo de uma maneira indireta, como que a gente faz para garantir que tenha origem rastreável, né,
dessa madeira. Então, tem aí tem materiais sobre isso, do programa Madeira Legal. Em São Paulo, você tem o Caditec, que é um selo, também um cadastro de pessoas terceirizadas que se comprometem a não utilizar produtos e subprodutos de origem florestal, madeira, madeira. Quando a gente usa madeira em obra, a gente tem que mandar Putz, agora eu esqueci o nome. Mas o registro, a DOF, é o DOF que fala, que é tipo um CPF da madeira. Isso, tudo certinho, para falar, ó, a gente não tá pegando madeira ilegal. Não tem problema, né? No final, você nem tem nada a ver com isso, mas você apareceu com a madeira ali, né? Já é um problema para você, imagina. Já não basta, né? Os BOs do dia a dia. Esses papinhos, Thiago, mas sim, se você pode matar uma pessoa, não vai acontecer nada com você, mas ai de você cortar uma árvore. É problema. Então, mas tem que ser, né? Assim, enfim, tem líquido, porque senão, como a vontade da dona Linda, né? A Amazônia estaria concretada, não ia ter mais nenhuma árvore, né? Aí aqui a Paula falando também que existem poucas políticas públicas para a área prisional. Verdade. Sim, e aí eu vejo, até nessa pesquisa que a gente fez, não tem nada a ver com isso especificamente, mas até um pouco, aqui no estado de São Paulo, e a Secretaria da Administração Prisional foi a mais certinha, assim, de responder, porque a gente fez uma pesquisa com a Lei de Acesso à Informação e a gente queria saber o controle das pessoas quanto a esse consumo de madeira. E eu lembro que a Secretaria da Administração Prisional foi a que mais trouxe direitinho, olha, a gente contrata tais, a madeira a gente obedece critérios para não ser de origem de desmatamento, eu achei legal. E uma coisa que eu não falei, e eu acho que as pessoas também não estão tão familiarizadas, é que o Estado compra alimento também, né? Compra produto da agricultura familiar. E é muito importante, é uma veia muito interessante das compras públicas. Então, toda merenda escolar é comprada pelo Estado. E aí, uma coisa muito interessante, é uma coisa que a gente trabalha muito, batalha para ter, é que tiveram leis que ajudaram a promover a agricultura orgânica. Então, em São Paulo, você tem uma meta, desde o governo Haddad, de introdução dessa merenda escolar ser orgânica, então que a compra, a licitação dos alimentos não sejam só de grandes empresas, mas de produtos da agricultura familiar orgânico. Então, isso é uma coisa super importante e muito estratégica. O PNAE diz que 30% da compra de alimento do Fundo Nacional de Educação, né, da alimentação escolar, tem que ser destinado a agricultores familiares. Então, isso também tem um peso muito importante no Brasil. Assim, é um mercado que movimenta muito, graças também às compras públicas. Ah, que legal. E uma coisa também que me pode um pouquinho, né? Mas só que estamos falando aí também licitação contra, é de economia solidária. Ela tem a ver com as licitações ou não? Na verdade, isso é uma discussão, porque você, quando fala de economia solidária, a gente pode falar, das cooperativas, que é um dos tipos. Economia solidária é uma ideia mais ampla, mas cooperativas têm, inclusive na lei, margem de preferência em alguns serviços. Então, por exemplo, isso é até uma discussão, porque em serviço terceirizado é mais complicado, eles não aceitam muito. Tipo, uma cooperativa de limpeza. Isso não tem legislação específica, mas existem aí outros serviços de cooperativas que dá margem de preferência. Então, por exemplo, confecções, se for ligada a uma cooperativa, o Estado tem que dar uma margem de preferência para essa cooperativa. Então, isso é uma grande conquista para o grupo, assim, porque antes não tinha. Então,
É o seu Zé lá com a Dona Maria competindo com a Nestlé, sei lá, sabe? Então, Ah, existiram aí diversos avanços na legislação para trazer algum tipo de preferência para os pequenos, né? Daí tem a lei de micro e pequenos empreendedores, né? As MPS também, que vai nessa seara de dar margem de preferência, dar prazo, dar um tipo de pagamento específico para fomentar esse tipo de segmento e para trazer desenvolvimento é uma, econômico e social. é uma compra pública também, mas ela já é outra coisa, né? Não, é tudo compra pública, porque, assim, eu acho que no final, volta lá pro início, assim, o Estado, de qualquer jeito, vai ter que comprar. De qualquer jeito, ele vai ter que contratar. Independente, é que nem a gente, todo dia compra as coisas. Mas, Mesmo qual, não precisa. mas qual que é o critério? Aí que tá. Como é dinheiro público, o critério tem que ser público também. Então, então aí começa a sociedade a dizer, bom, Estado, mas você acha justo você contratar uma empresa? Comprar leite moça para comer com pão. Ou não, sei lá, você vai comprar o leite moça do mercado mais caro. Por que você não compra do mercado local, pequeno? Se o preço é parecido e aí você consegue movimentar o emprego local. Poxa, foca no mercadinho, né? No Marabras, sei lá, no Marbrás, que tá no local. Então, assim, eu acho que é um pouco essa lógica, assim. Então, o uso do poder de compra do Estado é sempre pensar estrategicamente aonde que o Estado vai colocar o dinheiro dele, dele não, nosso, né? O nosso dinheiro é para o desenvolvimento. Então, existem aí diferentes estudos que vão dizer que as compras públicas elas induzem um efeito multiplicador da economia, ou seja, quando o Estado compra do pequeno, o pequeno vai consumir no local e o cara do local vai conseguir investir no próprio município e assim você consegue ter aí um desenvolvimento positivo, né? Ah, legal. Pô, bacana. E aí, deixa eu só ver aqui quanto tempo a gente está de live. Estamos 1 hora já. Nossa, passa muito rápido. Quanto Muito tempo? rápido. Não, já deu 1 hora de live. E aí, Sério? Nossa, que maravilha! Eu achei que a gente estava tipo a 15 minutos. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tô com a boca seca, né? Só não vamos cala a ficar boca. falando do Gael agora, porque ainda temos 40 minutos. Não, então, passa muito rápido, mas toda vez é isso. Eu acho que vai ser assim, eu penso, caramba, não tem tanto assunto para falar. E aí fala e já dá mais de 1 hora. E por isso que eu entendo esses podcasts que ficam 3, 4 horas, porque é fácil. E falar isso que a gente está falando de uma coisa mais técnica, né? Mas se, sei lá, vamos falar sobre o São Paulo, qualquer coisa assim. Então, quem vai entrar no BBB 22, aí você fica falando eternamente, né? Mas Exato. muito legal que todo mundo interagiu. Quem tem perguntas para fazer, coloquem suas perguntas. Vocês gostaram do tema? A Paula falando aqui de o pessoal que fazia queijo artesanal, teve problema com leis abusivas e tiveram que jogar fora os queijos. Meu Deus. Não, é muito complicado, né? Transparência e publicidade são fundamentais em licitações, sim, em tudo, na política pública, exatamente, né? A transparência, quanto mais tem, melhor para. É que brasileiro, no geral, é muito tranquilo, né? Então, não Mas eu corre. acho que fica muito no senso comum, sabe? Então, quanto mais a gente Tá fica ruim, ouvindo muito, a gente, ouve, não, nada dá certo, nada funciona. Não, mas entende primeiro como funciona. Porque se você entender, você vai ter mais condição de cobrar de uma maneira que funcione. E não ficar só,
sabe, falando e o negócio não vai para frente mesmo, né? Então, Ah, quanto mais você ser curioso, entender, identificar, caramba, existem pessoas, é que eu conheço assim, gente mais curiosa, que atrapalha a vida, sabe, do governante, mas pro bem, porque fala, não, peraí, você não fez isso. Você tá dizendo aí, você tá me enrolando com essa. Cadê a contratação? Você não contratou? Cadê a convocação para o concurso? Ou para não sei o quê? Você tem que dar atento, né? Não adianta você só ficar reclamando. Você tem que ficar eu de acho que é olho, o papel da sociedade, né, de de cobrar mesmo, né? Sim. fazer seu papel, né? Também gosto muito da minha musa inspiradora, Luiz Helena Trajano, e ela fala muito da sociedade civil para também fazer as coisas, né? Tipo, além de não só esperar o governo, mas também saber cobrar, saber o mínimo, né? Ninguém precisa ser formado em direito, mas sabe o mínimo ali para, né? Isso é muito Bem, importante. olha aqui, o Luan, nosso querido Luan, perguntou que o nosso modelo de licitação pública, não é pergunta difícil, né, Luan? Aqui no Brasil é muito diferente dos outros países. Olha, isso é interessante falar, porque a importância das compras públicas é enorme igual. Então, quando eu estava falando no início, né? Se aqui no Brasil foram 12% do PIB, em vários países da Europa, da América do Norte, é sempre de 10 a 16% do PIB. Então, é um volume gigante. O que chega aqui, né? O que eu consegui pesquisar dentro dessa parte de compras públicas é um processo um pouco mais eficiente, então não tem tanta normativa assim de procedimento e é muito descentralizado. Então cada departamento, cada região meio que vai fazendo as regras próprias. Então eu acho que o modelo é um pouco diferente nesse sentido. E é engraçado, porque quando a gente vai apresentar isso fora, sempre vem muito essa pergunta: ah, mas no Brasil, corrupção, então sempre está muito ligado a isso aqui no Brasil, né? Então, eu acho que essa questão do controle da rigidez está muito mais no Brasil do que fora. Entendi, porque esse controle rígido e ainda já é bagunçado, que é aquilo que o Cadu está falando, que o grande problema ainda é a corrupção também, né? O funcionário que ali favorece um ao outro, ou escolhe só os mesmos, ou preço muito fora da realidade, para ganhar a licitação e a profissionais. Principalmente com a inflação, com a alta de tudo, material. Então, sei lá, pavimento, o concreto asfáltico, que de um ano para cá aumentou absurdamente, outros materiais. Então, assim, a gente tendo que usar o preço unitário da tabela super defasado. Então, eu acho que aí já isso é uma parte que não aborda, né, eu acho, na nova lei sobre reajuste de preço, né, um realinhamento, né, mas que era bem necessário para os tempos atuais nossos, né, justamente para evitar isso, para evitar motivo para fazer qualquer coisa errada, enfim, né. Mas O o que mudou foi, eu não tenho de cabeça esse número, mas eu sei que mudou para obra, o valor agora aumentou para obra, para você fazer, e também para valor de outras modalidades. Então, eles tentaram aumentar um pouquinho os valores que antes eram praticados. Mas mesmo assim, não capta a inflação, por exemplo. E você tem toda a razão, assim, o Cadu também, porque você. O grande desafio é o que é mais vantajoso? Qual que é a proposta mais vantajosa? É a mais barata? Mas é uma barata que é uma caneta que não pega? Não, eu prefiro uma caneta que pegue. Então, que adianta? Pode ser 1 centavo a caneta. Se ela não serve, ela é cara. Eu preciso ter uma caneta que funcione.
E aí, a ideia, pelo menos em tese dessa lei, é para trazer outros critérios de seleção. Então, a proposta mais vantajosa vai ser aquela que tem menor preço, mas que ela consiga cumprir outros princípios de qualidade técnica, de melhor recurso, melhor serviço, dentro do preço. Então, é um técnico a preço e, além disso, com um objetivo sustentável. Sim, Tá na lei. Se vai aplicar, aí veremos. Mas pelo menos uhum, esse é o espírito da lei, né? sim. Daí ele está falando aqui, precisa mesmo, para que a gente consiga entrar na prestação de serviços, mas que tenha um mínimo de resultado com qualidade, com certeza. Porque para a empresa que já está trabalhando com obra pública há um tempo, ok, mas você entrar como um prestador de obra pública, ah, é um caminho das pedras. Por que isso? Primeiro que você tem que atender toda a documentação, né? Não é só você querer, eu quero tocar obra pública. Não, tem que atender toda a documentação. Aí você tem que atender, além da documentação que você tem que ter, você tem que atender toda a lei ali que rege a licitação, que a gente já falou ali. E aí, enfim, você tem que pegar a obra, dar desconto e conseguir lucrar, porque também você não vai fazer obra de graça, né? Então, é um caminho muito chato mesmo. Trabalhar com obra pública é terrível, é terrível. Mas, talvez, pode ser que daqui a um tempo, isso melhore também, sabe? Não sei. Eu acredito que sim, eu espero que sim, né? Eu acho que é isso. A gente ficar atento a essas mudanças e tentar se adequando, né? Aprendendo junto e conseguindo avançar para participar desses processos, né? Porque eu acho que é o que quem está sempre, né, mais quer. As pessoas que não fazem um bom trabalho é o que mais quer que não se cobre por qualidade de trabalho, faça essa pressão, né? Então, acho que é Sim, um porque, querendo processo ou de não, avanço. você trabalhar com obra pública é um dinheiro meio que garantido, né? Diferente de você trabalhar para particular, porque você pensa, eu vou trabalhar para mercados grandes, Carrefour, Giga e tal. Esses são os mais caboteiros, entendeu? Essas empresas, eles vão caçar pelo em ovo para te pagar parcial, para deixar saldo no seu contrato, enfim. E aí você tem um contrato lá, mas não tem muito o que você fazer. Você fazendo um contrato com o Estado, tudo bem, pode ser que ele não te pague também. Acontece, né, às vezes, mas é mais difícil, porque tem muitas leis não, né, mas tem muitas formas ali de você provar que você fez, enfim. Então, assim, acaba que meio que é um caminho, eu acho, né, pela experiência que eu tenho, assim, trabalhar com obra pública, você tem que ter muita persistência e dinheiro também, porque você tem que colocar muito dinheiro na frente e às vezes tem prefeitura que demora 60 dias para te pagar. Você não tem caixa para aguentar isso. Mas quando você consegue chegar no patamar que você já tem caixa, que já tem capital de giro e tudo isso, é um mercado rentável, né? Falando da parte de obra. É mais rentável dependendo do que você fazer uma obra privada. Mas tudo isso aí também é ponto de vista e é o que o empresário escolhe, né? Mas sim, tudo isso para responder o Cadu, né? Mas eu acho que deveria ser um pouco mais fácil, sabe? Pelo menos para começar, então, eu acho. Aí a Cíntia falou aqui, que excelente comentário. A compra pelo menor preço nem sempre é bom. Tamara. Exatamente. Tamara mandando coraçõezinhos. Ai, gente, eu não tô vendo nada, eu tô muito triste. Ainda bem que você tá me falando. Ó, aí existe, a Paula falando que existe um cartel na sua área de
de construção. Se, ela está perguntando? Ela está afirmando. Tá fazendo um comentário, né? Enfim, todas as áreas têm Eu acho que lados positivos e negativos, né? É super eu acho complexo. que mesmo assim, eu acho que assim, a Lava Jato foi uma coisa muito ruim para a engenharia, no sentido da forma que foi e tal. Eu lembro que muita gente ficou desempregada, ou depois ficou ganhando muito pouco, enfim, né? Mas tirando todo o fuzuê que foi Lava Jato, eu acho que, eu não sei se tem a ver com Lava Jato, mas o que eu enxergo também é que essa parte de Tribunal de Contas, fiscalização e tal, tem uma avançada, sabe? Por uma parte foi muito ruim, mas por outra também deu uma melhorada, sabe? Mas questão de corrupção, cartel e todas essas coisas continua, né? Então, e aí o Cadu, estão sempre sendo escolhidos os mesmos, exato, porque já sabem o caminho. Baixa qualidade pelo preço baixo que ofertou, exato. É bem isso. Dei trabalho. Então, mas o que eu acho também, aí, pelo menos a minha observação, sobre qualidade de obra pública. Ainda tem muita obra ruim, mas com todas essas fiscalizações, em cima da fiscalização, eles também estão mais exigentes do que antes, do que antigamente. Antigamente era um horror, um horror. Você podia, sei lá, passar cal na parede e ficar com uma coisa horrorosa e a maioria, ok. Hoje já não, porque tem fiscalização mais em cima de tudo. O bendito Tribunal de Contas. Ele está indo nas outras também, o querido Tribunal de Contas. E a maioria lá é advogado, né? Então, assim, claro, não é porque ele é advogado também, né? Tipo, que ele vai ver uma coisa, às vezes é uma coisa que ele não tem um entendimento técnico, mas às vezes não. Às vezes está mal feito mesmo. Então, assim, todo esses controles e tudo mais acaba exigindo que todo mundo, a empresa, o funcionário, a administração pública e tudo mais, melhore um pouco. Sim, eu acho que é isso. É um exercício diário, né? É isso. O avanço, eu não sei, eu tenho acreditado cada vez mais que é um dia após o outro, sabe? Então, avanços micro a gente tem que comemorar. Então, quanto mais a gente consegue aprender, avançar, melhorar, é assim que a gente vai conseguir, né? Então, E aí, bem, agora acho que caminhando um pouco para o final, mas quem quiser perguntar, pode ir perguntando, enfim, falando, comentando, que tá legal a interação. Você tinha colocado na sua cola que eu li alguns lugares, alguns sites, portais, né? Para você, para quem quiser saber mais sobre o assunto, se especializar em alguma coisa, enfim. legal, Então, eu coloquei primeiro o site do Comprasnet, porque é o que tem ainda muita informação. Lá você consegue identificar vários manuais de compras públicas, como funciona. Então, você vai ter um geralzão ali de compras públicas muito interessante. O site estadual aqui de São Paulo é a BEC, né, que é a Bolsa Eletrônica de Compras. Ali você tem minuta de tudo também, termo de contrato, certidão, essa documentação que você falou, tá lá também, assim, para obra, para tudo. Então é um lugar muito legal também onde você consegue ver documento. Além dele, o Portal Nacional, né, que é o que a gente mencionou no início da live, ficar de olho, porque ali sempre vai ter novidades, eles estão estruturando agora. E também eu lembrei assim de páginas ou Sinduscom, área
associações mesmo setoriais, né? Porque aí vira e mexe tem algum curso, alguma live, alguma discussão que seja específica para a sua área. Porque como a gente falou no início, então, se o Estado contrata de caneta até tanque de guerra, então você tem que procurar sua turma ali para entender como que a lei pode funcionar para o seu setor, né? Então, olhar um pouco a partir dessa perspectiva é interessante para saber mais. Não, e assim, eu achei essa live muito, muito legal, muito interessante, porque meio que cada um vai, eu acho que aprender mesmo de acordo com a necessidade, né? Então, Sim. assim, quando o bicho pegar, não vai ter jeito. Mas para pelo menos ter uma geral, né, do que aconteceu, de como nasceu a primeira, como mudou para essa nova lei, e enfim. Então, eu acho que a gente conseguiu aí passar esse recado para o pessoal, né, que quem queria saber um pouco sobre o assunto, mas é isso. Quem quiser mesmo conhecimentos mais profundos, aí pergunte para a doutora Raquel, tá? Deixe seu contato aqui no Instagram mesmo, né? Sim, super à disposição. Legal. E aí, finalizando, antes da gente agradecer todo mundo, eu sempre peço para os convidados deixar uma mensagem de final de live. É porque hoje não foi tanto uma live para quem está começando, né? Na carreira e tal. Mas, sei lá, uma mensagem aí que você queira falar sobre Não, como, sobre administração pública, né? Afinal, você é uma gestora de administração. não, primeiro eu quero reafirmar aqui publicamente todo o meu orgulho, minha admiração pela sua iniciativa, que de verdade eu acho que ela é extremamente enriquecedora. Eu acho que se a gente está falando aqui hoje, né, a disputa da economia é pela nossa atenção, então eu acho que a gente tem que refletir sobre isso e refletir onde a gente está colocando a nossa atenção. Se é para conteúdos que nos fazem crescer, evoluir ou não. Então eu acho que o que você está promovendo aqui é uma geração de conhecimento, eu aprendo pra caramba e eu acho que essa iniciativa deveria ser super disseminada, porque é algo muito importante. Então, não é corujice de irmã mais nova, mas sim reafirmar. E de Obrigada. resto, estou super à disposição, quem quiser saber mais sobre o tema. E, e é isso, de novo, não, por mais que pareça um tema complicado, complexo, eu acho que é um tema do nosso dia a dia. É um tema muito estratégico e que a gente precisa ser curioso, tentar entender. Quanto mais difícil, mais que você tem que fazer pergunta, porque é algo muito importante para a nossa cidadania, né? Então, eu deixo aqui esse recado. Ai, maravilha. E a Paula aqui, hoje a Paula, obrigada aí, Paula, participou bastante aqui da live, né? E hoje o Estado não precisa fazer licitação para contratar escritórios de advogados. Ou seja, a licitação, ai, que não tô entendendo aí, que funciona tão bem, principalmente. Ai, meu Deus. Era. Que funciona tão bem, Acaba principalmente na mão de poucos. É, e Paulo, uma coisa que a gente não tratou aqui acaba é na mão que de pouco. que existem aí exceções, né? A gente fala das licitações que tem que ser feita desde a caneta até a arma de guerra, mas existem exceções, como toda regra. Então, você tem casos de dispensa e de inexigibilidade. É porque cada ponto desse também é uma hora, mas para fazer um resumão, tem casos que você pode contratar diretamente. Quais seriam eles? Calamidade pública. Então, teve um problema lá em Brumadinho, teve aquela crise enorme. Então, o município lá coloca o estado de calamidade e aí, a partir dessa justificativa, ele pode contratar sem licitação.
Ou um serviço especializado, muito especializado, e o Estado não consegue achar ninguém. Aí também é inexigível. Mas sim, não dizendo que o que você falou não é verdade, porque acaba sempre também, né? Tem os grupos que sempre participam, mas é um ponto de lembrança importante que tem aí dispensa de licitação. E aí, o Juninho, já esperando a parte 2. Eu estou Tema de esperando a sua com o Gael. fazer com o Juninho e com o Gael. É, Pegou os a parte desafios da paternidade. é, e o Gael contando em inglês e por aí vai. Mas, peraí. Só um parêntese antes da gente finalizar. Quando eu fiz com o Andrezinho, a live, a Ju, que é já mais da blogueiragem, né? Ela falou pra gente fazer uma pose, o pessoal printar e depois repostar. Boa! Então, vamos fazer uma pose. Pessoal, Vamos. aí eu quero que vocês printem Minha e primeira live. coloquem nos seus stories, marca a gente que a gente reposta tudo, porque também é uma forma de convidar mais gente para estar aqui, enfim. Então, vamos lá? Vamos à pose? Nossa, não é fazer uma pose muito nada a ver, mas tudo bem, sei lá. Assim, peraí. Assim. Será Acho que que deu. foi? Então, Agora a gente espera que alguém tenha feito. tudo Boa, bem, se não gente. fez, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou lá no vídeo e pinto e Boa, faço. boa, boa, boa. Gente, olha, queria agradecer todo mundo aí que dispensou esse tempinho. O Cadu fez. Boa, Cadu, vou repostar. Obrigada, Leite, Cíntia, obrigada a todo Adorei, mundo. gente. Obrigada. Todo mundo que participou, foi muito legal. Obrigada, Kel. Bem, Obrigada. e não tem Eu. como. ficou bom, aplauso. Boa, Espero que tenha gente. ficado aí em alguma coisa, enfim, aprendido. E se vocês quiserem, vai ficar gravada essa live, vou compartilhar no meu canal lá do YouTube. Depois Sigam também a Nesta, sigam, sigam. clique e compartilhe. Isso, clica no joinha, Jadílio Gael. É, e assim, não vou terminar a live também de fazer a minha corujice com você, de te dar o parabéns, né, pela conquista do seu doutorado, porque eu sei o quanto foi trabalhoso, né? Então, assim, parabéns mesmo, você merece muito sucesso sempre, muito inteligente desde pequena, né? Então, mas é isso. E pelo todo o seu trabalho, a sua área de atuação, toda a sua pesquisa voltado aí para a sociedade, né? Isso é muito legal. Então, é bom. Tem muitos amigos seus aqui também, né? As suas amigas aqui da administração pública também. Então, eu acho uma área que até meio, às vezes, um pouco difícil de explicar, né? Até tipo, o que que a Raquel faz? Eu falo, olha, trabalha com política, daí já, tipo, sei lá, ela é assessora de alguém, enfim, Não, não, não nada disso. Tô ela é correndo. cabo eleitoral, né? Não, sai fora. Muito bem, Mas querida. meu parabéns e vamos fazer várias lives. Agora é só a gente outros assuntos, né? Agora eu aprendi agora. Oi? Agora eu aprendi. Legal. Obrigada, Obrigada, gente. parabéns aqui, Cintia, Boa parabéns. noite. Boa noite, todo mundo. Juninho, Extim Brasil, ok? Beijo, gente. Até Tchau, semana que Cíntia. vem. Obrigada. Tchau, Paulo. Beijinhos. Tchau, tchau. Beijo.